O poder de declarar as bênçãos de Deus cada manhã está enraizado numa verdade bíblica profunda que encontramos em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Isto significa que as tuas palavras não são neutras, elas têm poder criativo ou destrutivo. Quando declaras bênçãos sobre a tua vida, estás a cooperar com o plano de Deus para ti. Não estás a inventar nada novo, estás simplesmente a concordar com o que ele já disse sobre ti nas Escrituras. Deus falou no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que tem planos de paz e não de mal, para te dar esperança e futuro. Mas quantas vezes acordamos e declaramos exatamente o oposto? Dizemos que o dia vai ser difícil, que nada vai dar certo, que estamos cansados antes mesmo de começar. Estas declarações negativas abrem portas para o inimigo agir. Mas quando decidimos declarar o que Deus diz, quando proclamamos que este dia é abençoado, que a nossa casa está protegida, que a nossa família está coberta pelo sangue de Jesus, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Os principados e potestades recuam, a luz dissipa as trevas e a presença de Deus se manifesta de forma tangível. Esta não é uma fórmula mágica, é um princípio espiritual que funciona porque está alinhado com a palavra de Deus. Declarar bênçãos sobre o teu lar é especialmente importante porque a casa é o primeiro campo de batalha espiritual. É dentro das quatro paredes do nosso lar que muitas das maiores lutas acontecem, conflitos familiares, doenças, dificuldades financeiras, desânimo. O inimigo sabe que se conseguir destruir a paz do lar, conseguirá enfraquecer cada membro da família individualmente. Por isso é tão crucial que cada manhã tu te posiciones como sacerdote ou sacerdotisa do teu lar e declares a cobertura de Deus sobre cada pessoa que vive contigo. No livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, Josué fez uma declaração poderosa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não esperou ver o que ia acontecer. Ele decretou o destino espiritual da sua família. Tu tens essa mesma autoridade hoje. Quando declaras que a tua casa é do Senhor, que nela não há espaço para enfermidade, discórdia ou opressão espiritual, estás a estabelecer um padrão espiritual. Estás a dizer ao mundo invisível que aquele território pertence a Deus. E quando o território é dele, o inimigo não tem autoridade para permanecer ali. Por isso, não subestimes o poder das tuas declarações matinais sobre o teu lar. Além disso, declarar bênçãos pela manhã prepara o teu coração para viver em gratidão durante todo o dia. Quando começas o dia reconhecendo a bondade de Deus, quando proclamas as suas promessas antes de ver as circunstâncias, estás a cultivar uma fé que não depende do que os teus olhos veem. Esta é a fé que agrada a Deus, conforme lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 6. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que declararam a vitória antes de vê-la manifestada. Davi declarou diante de Golias que aquele dia o gigante cairia, e assim aconteceu. Josué declarou que os muros de Jericó cairiam, e eles caíram. Jesus declarou que Lázaro sairia do túmulo, e ele saiu. Estas declarações não eram baseadas no que era visível, mas no que Deus havia prometido. Da mesma forma, quando declaras que este dia será próspero, que a tua família será protegida, que a tua saúde será restaurada, não estás a negar a realidade presente, estás a profetizar a realidade futura que Deus já preparou para ti. Há poder criativo nas tuas palavras quando elas estão alinhadas com a vontade de Deus. Por isso, hoje vamos juntos declarar com ousadia e fé todas as bênçãos que o Senhor tem reservadas para nós. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre
tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de ti enquanto ouves esta mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai amado, Deus eterno e fiel, nós nos apresentamos diante de Ti nesta manhã de 15 de janeiro de 2026 com corações gratos e espíritos dispostos a receber tudo o que Tens preparado para nós. Senhor, reconhecemos que cada novo dia é uma dádiva Tua, uma oportunidade fresca de experimentar o Teu amor e a Tua fidelidade. Neste momento, nós declaramos que este dia não pertence ao acaso, não está nas mãos das circunstâncias, mas está firmemente estabelecido nas Tuas mãos poderosas. Tu és o Senhor deste dia, Tu és o Senhor das nossas vidas, Tu és o Senhor dos nossos lares. Pai, nós Te agradecemos porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã, porque o Teu amor nunca falha, porque as Tuas promessas são sim e amém em Cristo Jesus. Hoje, nós escolhemos acreditar no que Tu dizes sobre nós e não no que as circunstâncias tentam nos fazer crer. Nós declaramos que somos abençoados na cidade e abençoados no campo, conforme está escrito em Deuteronômio capítulo 28. Declaramos que somos cabeça e não cauda, que estamos em cima e não embaixo. Senhor, que estas verdades penetrem profundamente nos nossos corações e transformem a nossa maneira de viver. Pai, neste momento nós declaramos bênçãos sobre cada pessoa que está a ouvir esta oração. Onde há dor, nós declaramos cura. Onde há tristeza, nós declaramos alegria. Onde há desânimo, nós declaramos renovação de forças. Senhor, que o Teu Espírito Santo sopre vida nova sobre cada coração cansado, sobre cada alma ferida, sobre cada mente confusa. Nós declaramos que hoje é um dia de recomeço, um dia de restauração, um dia onde o impossível se torna possível porque Tu estás no controle. Pai, nós declaramos paz sobre as nossas mentes. Que nenhum pensamento de ansiedade, medo ou preocupação encontre lugar nos nossos pensamentos. Tu prometeste guardar em perfeita paz aquele cuja mente está firme em Ti, conforme Isaías, capítulo 26, versículo 3. Então, nós escolhemos fixar os nossos olhos em Ti hoje. Nós escolhemos meditar nas Tuas promessas e não nos nossos problemas. Nós escolhemos declarar a Tua grandeza e não a grandeza dos nossos desafios. Senhor, enche as nossas mentes com pensamentos de fé, esperança e amor. Que cada pensamento seja cativo à obediência de Cristo. Pai amado, nós declaramos bênçãos sobre os nossos lares neste dia. Que cada casa representada nesta oração seja um santuário da Tua presença, um refúgio de paz, um lugar onde o Teu nome é glorificado. Senhor, nós declaramos que as nossas casas estão cobertas pelo sangue de Jesus Cristo. Nenhuma arma forjada contra os nossos lares prosperará. Nenhum mal se aproximará da nossa morada. Nenhuma praga chegará perto da nossa tenda. Tu prometeste no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente, e nós reivindicamos essa promessa agora. Pai, que anjos acampem ao redor das nossas casas, protegendo cada entrada, guardando cada saída. Que a Tua glória encha cada cômodo, cada espaço, cada canto. Onde houve discussões, que venha reconciliação. Onde houve frieza, que venha calor de amor. Onde houve divisão, que venha união. Senhor, restaura a paz nos nossos lares. Que as nossas casas sejam lugares onde a Tua presença é sentida de forma tangível, onde as pessoas desejam estar, porque ali há vida abundante. Senhor, nós declaramos bênçãos sobre cada membro das nossas famílias. Começamos pelos nossos cônjuges, Pai.
Que tu abençoes cada casamento representado aqui, que renoves o amor entre marido e mulher, que fortaleças os laços de compromisso, que restaures a intimidade onde ela foi perdida. Senhor, ajuda cada casal a ver um ao outro com os teus olhos, a amar um ao outro com o teu amor, a perdoar um ao outro com a tua graça. Que os casamentos sejam fortalecidos hoje, que sejam testemunhos vivos do teu pacto de amor. Pai, nós declaramos bênçãos sobre os nossos filhos, que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Protege-os de todo mal, de toda influência negativa, de todo perigo visível e invisível. Que anjos os acompanhem na escola, nas ruas, em todos os lugares onde forem. Senhor, que os nossos filhos sejam luzes neste mundo, que carreguem a tua presença aonde quer que vão. Dá-lhes sabedoria, discernimento e um coração que te busca desde cedo. Que eles conheçam o teu amor de forma profunda e pessoal. Pai, nós também declaramos bênçãos sobre os nossos pais, avós e familiares mais velhos. Senhor, que tu lhes concedas saúde, vigor e alegria. Que os anos sejam acrescentados às suas vidas com qualidade e dignidade. Ajuda-nos a honrá-los conforme tu ordenaste, a cuidar deles com amor e paciência. Senhor, que eles sintam o teu amor através de nós. Pai, declaramos bênçãos sobre os nossos irmãos, primos, tios, toda a nossa família estendida. Que haja união entre nós, que o amor prevaleça sobre as diferenças, que o perdão seja mais forte do que as ofensas. Senhor, onde há membros da família que estão afastados de ti, nós os entregamos nas tuas mãos agora. Que o teu Espírito Santo trabalhe nos seus corações, que tu os atrais para ti com cordas de amor. Que nenhum membro da nossa família se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Pai, nós declaramos salvação sobre cada nome, sobre cada vida, sobre cada destino. Que as nossas famílias sejam famílias de fé, geração após geração, servindo ao Senhor. Senhor, nós declaramos bênçãos sobre as nossas finanças neste dia. Tu és o nosso provedor, a nossa fonte inesgotável. Nós confiamos em Ti para suprir cada necessidade conforme as Tuas riquezas em glória. Pai, abre as janelas do céu sobre as nossas vidas financeiras. Que haja provisão abundante, que não falte o necessário, que possamos ser bênçãos para outros. Senhor, dá-nos sabedoria para administrar bem o que Tu nos confias. Ajuda-nos a ser fiéis nos dízimos e ofertas, a dar com alegria, a semear com generosidade. Pai, onde há dívidas, envia estratégias sobrenaturais para quitá-las. Onde há falta, abre portas de provisão. Onde há desperdício, ensina-nos a mordomia. Senhor, que as nossas mãos sejam prósperas em tudo o que fazem. Que o nosso trabalho seja abençoado, que os nossos negócios prosperem, que os nossos investimentos multipliquem. Nós declaramos que somos abençoados para abençoar, que a prosperidade que vem de Ti tem o propósito de expandir o Teu reino na terra. Pai amado, nós declaramos bênçãos sobre a nossa saúde física neste dia. Senhor, Tu és Jeová Rafá, o Deus que nos sara. Nós declaramos cura sobre cada corpo que está enfermo. Onde há dor, ordena alívio. Onde há doença, ordena restauração. Onde há enfermidade crônica, ordena cura completa. Senhor, toca com o Teu poder cada órgão, cada célula, cada sistema do nosso corpo. Que tudo funcione conforme Tu criaste para funcionar. Pai, nós declaramos que pelo sangue de Jesus fomos sarados. Que esta verdade se manifeste hoje na nossa realidade física. Senhor, fortalece o nosso sistema imunológico, protege-nos de vírus e bactérias, guarda-nos de acidentes e enfermidades. Que tenhamos energia e disposição para cumprir tudo o que tens para nós hoje.
Pai, para aqueles que hoje têm consultas médicas ou exames, nós declaramos resultados favoráveis. Que os médicos tenham sabedoria, que os tratamentos sejam eficazes, que haja progresso e melhoria. Senhor, Tu és maior do que qualquer diagnóstico, maior do que qualquer prognóstico. Nós confiamos em Ti. Senhor, nós declaramos bênçãos sobre a nossa saúde emocional e mental. Pai, Tu conheces as lutas silenciosas que muitos enfrentam. Tu vês a depressão que aperta o peito, a ansiedade que rouba o sono, o trauma que não foi curado. Senhor, nós Te pedimos que toques nas partes mais profundas do nosso ser. Sara as feridas emocionais, cura as memórias dolorosas, restaura a alegria que foi roubada. Pai, que o Teu amor perfeito expulse todo medo. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Senhor, para aqueles que lutam com pensamentos suicidas, nós declaramos vida. Para aqueles que se sentem sozinhos, nós declaramos que Tu estás perto. Para aqueles que perderam a esperança, nós declaramos que há futuro e há propósito. Pai, levanta cada pessoa que está caída emocionalmente. Restaura a vontade de viver, de lutar, de acreditar. Que hoje seja um dia de libertação emocional, onde cadeias antigas são quebradas e liberdade verdadeira é experimentada. Senhor, enche cada coração com a Tua alegria, que é a nossa força. Pai, nós declaramos bênçãos sobre o nosso trabalho e ocupações. Senhor, que tenhamos favor no nosso ambiente de trabalho. Que os nossos superiores nos vejam com bons olhos, que os nossos colegas nos respeitem, que os nossos subordinados confiem em nós. Pai, dá-nos sabedoria para tomar decisões corretas, criatividade para resolver problemas e excelência em tudo o que fazemos. Que o nosso trabalho não seja apenas para ganhar o pão, mas para glorificar o Teu nome. Senhor, que sejamos testemunhas vivas de Ti nos nossos locais de trabalho. Que a nossa conduta seja irrepreensível, que as nossas palavras sejam temperadas com graça, que as nossas ações reflitam o caráter de Cristo. Pai, abre portas de promoção para aqueles que estão estagnados. Dá novas oportunidades para aqueles que procuram emprego. Concede sucesso aos empreendedores, sabedoria aos líderes e favor aos que servem. Senhor, que o nosso trabalho prospere porque Tu estás conosco. Que vejamos fruto do labor das nossas mãos. Que tenhamos satisfação no que fazemos, porque sabemos que estamos cumprindo o propósito para o qual nos criaste. Senhor, nós declaramos bênçãos sobre os nossos estudos e aprendizado. Pai, para aqueles que estão na escola, faculdade ou em qualquer processo de formação, dá inteligência e capacidade de compreensão. Que absorvam o conhecimento com facilidade, que se lembrem do que estudam, que tenham clareza mental nas provas e avaliações. Senhor, ajuda os estudantes a serem disciplinados, focados e determinados. Que não desanimem diante das dificuldades, mas que perseverem sabendo que Tu estás com eles. Pai, protege a mente dos jovens de distrações e influências negativas. Que usem o tempo de forma sábia, que priorizem o que é importante. Senhor, levanta professores piedosos que não apenas ensinem conhecimento acadêmico, mas que também sejam exemplos de caráter. Pai, nós declaramos que os nossos filhos e jovens serão sábios como Daniel, que tinha um espírito excelente. Que eles se destaquem não apenas pelo conhecimento, mas pela sabedoria que vem de Ti. Que sejam luzes nas escolas e universidades, levando esperança onde há desespero e verdade onde há confusão. Pai amado, nós declaramos bênçãos sobre os nossos relacionamentos. Senhor, que tenhamos relacionamentos saudáveis, edificantes e que Te glorifiquem. Ajuda-nos a ser bons amigos, ouvintes atentos, ombros seguros.
Pai, que saibamos quando falar e quando calar, quando aconselhar e quando apenas estar presente. Senhor, guarda-nos de amizades tóxicas que nos afastam de Ti. Dá-nos discernimento para reconhecer quem Tu colocas no nosso caminho e quem precisamos manter à distância. Pai, que os nossos relacionamentos sejam marcados pelo amor genuíno, pela verdade dita em amor e pelo perdão rápido. Senhor, para aqueles que estão solitários, envia pessoas certas para caminharem ao lado deles. Que ninguém se sinta abandonado ou esquecido. Pai, que a nossa comunidade de fé seja um lugar de acolhimento verdadeiro, onde todos se sintam amados e aceitos. Senhor, ensina-nos a amar como Tu amas, sem condições, sem reservas, sem limites. Que os nossos relacionamentos sejam testemunhos do Teu amor neste mundo quebrado que tanto precisa ver o amor verdadeiro em ação. Senhor, nós declaramos proteção sobre as nossas vidas neste dia. Pai, o Salmo 91 promete que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. E nós reivindicamos essa promessa agora. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos. Senhor, livra-nos do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobre-nos com as Tuas penas e debaixo das Tuas asas encontramos refúgio. A Tua verdade é o nosso escudo e baluarte. Pai, nós não temeremos o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Senhor, que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas que a nós não chegue. Pai, Tu darás aos Teus anjos ordens a nosso respeito para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão nas Suas mãos para que não tropecemos em pedra alguma. Senhor, pisaremos sobre o leão e a cobra, calcaremos aos pés o filho do leão e a serpente. Pai, porque nos apegamos a Ti, Tu nos livrarás, nos porás em alto retiro, porque conhecemos o Teu nome. Pai, nós declaramos bênção sobre os nossos planos e projetos. Senhor, Tu conheces os sonhos que carregamos no coração, os desejos que ainda não foram realizados, as visões que parecem impossíveis. Pai, nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Se estes planos vêm de Ti, que prosperes cada um deles. Se não vem de Ti, que nos dês a humildade para abandoná-los e seguir o Teu caminho. Senhor, Provérbios capítulo 16, versículo 3 diz, para entregarmos ao Senhor as nossas obras e os nossos desígnios serão estabelecidos. Então nós Te entregamos cada projeto, cada meta, cada objetivo. Pai, que não sejamos nós a trabalhar, mas que seja Tu trabalhando através de nós. Que não busquemos a nossa glória, mas a Tua. Senhor, dá-nos estratégias celestiais para alcançar o que parece impossível. Abre portas que nenhum homem pode fechar. Conecta-nos com as pessoas certas, provê os recursos necessários. Pai, que vejamos os nossos sonhos piedosos se realizarem, não porque somos capazes, mas porque Tu és fiel. Que toda a glória seja Tua quando os milagres acontecerem. Senhor, nós declaramos bênçãos sobre a nossa vida espiritual. Pai, que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Que a nossa fé não seja superficial, mas profunda e enraizada na Tua palavra. Senhor, dá-nos fome e sede de Ti. Que desejemos a Tua presença mais do que qualquer outra coisa. Que a leitura da Bíblia não seja uma obrigação, mas um prazer. Que a oração não seja um ritual, mas uma conversa íntima com o nosso melhor amigo. Pai, batiza-nos novamente com o Teu Espírito Santo. Enche-nos até transbordar. Que o fruto do Espírito seja evidente nas nossas vidas. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Senhor, que os dons espirituais operem através de nós para a edificação do corpo de Cristo.
Pai, ajuda-nos a não esfriar espiritualmente. Guarda-nos da mornidão, da acomodação, da religiosidade vazia. Que sejamos cristãos autênticos, apaixonados por Ti, comprometidos com o Teu reino. Senhor, que a nossa luz brilhe de tal maneira que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Pai amado, nós declaramos bênçãos sobre a nossa comunidade e nação. Senhor, levanta líderes piedosos que Te temem e que governam com justiça, que haja sabedoria nas decisões que afetam o povo. Pai, traz avivamento à nossa terra, que milhares e milhares se voltem para Ti, que igrejas sejam cheias, que vidas sejam transformadas, que famílias sejam restauradas. Senhor, quebra as fortalezas espirituais que mantêm as pessoas em trevas. Que a luz do Evangelho penetre em cada cidade, cada aldeia, cada coração. Pai, nós oramos pelos perdidos, pelos que ainda não Te conhecem. Que o Teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo. Que encontrem em Ti a salvação, o perdão e a vida eterna. Senhor, usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos para alcançar os perdidos. Dá-nos ousadia para testemunhar, compaixão para servir e amor para acolher. Pai, que o Teu reino venha, que a Tua vontade seja feita assim na terra como no céu. Que o nome de Jesus seja glorificado em toda a terra. Senhor, nós declaramos bênçãos sobre os ministérios e igrejas. Pai, fortalece os pastores que lideram o Teu rebanho. Dá-lhes sabedoria para ensinar, coragem para confrontar o pecado e amor para pastorear. Senhor, protege-os das ciladas do inimigo, das críticas injustas, do desânimo ministerial. Que tenham famílias saudáveis, casamentos fortes, filhos piedosos. Pai, levanta novos líderes, novos obreiros para a seara que é grande. Que jovens respondam ao chamado missionário, que se disponham a ir até os confins da terra com o Evangelho. Senhor, abençoa os ministérios de louvor, de ensino, de intercessão, de ação social. Que cada área da igreja funcione em harmonia para a edificação do corpo e a expansão do reino. Pai, que haja unidade entre as igrejas, que trabalhemos juntos e não divididos. Que o amor fraternal seja a nossa marca registrada. Senhor, derrama recursos financeiros sobre os ministérios para que possam cumprir a grande comissão, que não falte nada do que é necessário para fazer a Tua obra com excelência. Pai, que vejamos multidões sendo alcançadas, vidas sendo salvas e o Teu nome sendo glorificado. Pai, nós declaramos bênçãos sobre situações específicas que pesam no coração de cada pessoa que ora. Senhor, Tu conheces as lutas secretas, os pedidos não falados, as lágrimas derramadas em silêncio. Pai, nada escapa ao Teu conhecimento. Tu vês, Tu sabes, Tu te importas. Senhor, para aqueles que esperam por um milagre de cura, nós declaramos que hoje pode ser o dia. Para aqueles que aguardam uma resposta de oração que parece tardar, nós declaramos que o tempo de Deus é perfeito. Para aqueles que lutam com vícios e dependências, nós declaramos liberdade em nome de Jesus. Pai, quebra as cadeias, rompe as amarras, destrói os jugos, que hoje seja um dia de libertação sobrenatural. Senhor, para aqueles que enfrentam processos judiciais, nós declaramos justiça. Que a verdade prevaleça, que haja favor diante dos juízes. Para aqueles que buscam a restauração de um casamento, nós declaramos esperança. Que Tu faças o impossível, que unas o que está separado. Pai, para cada situação específica, Tu tens uma solução específica. Nós confiamos em Ti. Senhor, nós declaramos que este dia 15 de janeiro de 2026 será um marco nas nossas vidas. Que seja lembrado como o dia em que decidimos viver pela fé e não pela vista. O dia em que escolhemos declarar as Tuas promessas acima das nossas circunstâncias. Pai,
Que a partir de hoje haja uma mudança visível nas nossas vidas. Que as pessoas ao nosso redor percebam que algo é diferente, que há uma luz que brilha, uma paz que permanece, uma alegria que não depende das circunstâncias. Senhor, que o teu favor nos acompanhe, aonde quer que formos. Que portas se abram sobrenaturalmente, que oportunidades surjam inesperadamente, que bênçãos nos alcancem de forma surpreendente. Pai, nós declaramos que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor, sela estas declarações com o teu sangue precioso, que tudo o que declaramos em fé se manifeste na nossa realidade, porque está de acordo com a tua vontade perfeita. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e para sempre. Pai amado, continuamos a declarar o teu senhorio sobre cada área das nossas vidas. Senhor, nós te entregamos os nossos medos e inseguranças. Muitas vezes acordamos com o peso da incerteza sobre o futuro, mas hoje declaramos que o nosso futuro está seguro nas tuas mãos. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tu vês o que está adiante e já preparaste o caminho. Pai, ajuda-nos a não nos preocuparmos com o amanhã, pois cada dia tem a sua própria dificuldade. Que vivamos um dia de cada vez, confiando que Tu supres cada necessidade no tempo certo. Senhor, para aqueles que carregam ansiedade sobre decisões importantes que precisam tomar, nós pedimos sabedoria. Que o Teu Espírito Santo os guie em toda a verdade. Que tenham clareza mental e paz no coração para escolher o melhor caminho. Que nenhuma decisão seja tomada por impulso ou pressão, mas que tudo seja feito com oração e dependência de Ti. Senhor, nós declaramos que a Tua vontade perfeita prevalecerá nas nossas vidas, que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que sigamos o caminho que Tu traçaste para nós. Senhor, nós declaramos bênçãos sobre a nossa capacidade de perdoar. Pai, Tu sabes que muitos carregam mágoas profundas, ressentimentos antigos, feridas que nunca foram curadas. Senhor, hoje nós escolhemos perdoar assim como Tu nos perdoaste. Sabemos que o perdão não é um sentimento, mas uma decisão. Pai, dá-nos a força para tomar essa decisão, mesmo quando dói, mesmo quando parece impossível. Senhor, ajuda-nos a liberar aqueles que nos feriram, não porque eles merecem, mas porque nós precisamos ser livres. Pai, onde há amargura enraizada, arranca pela raiz. Onde há desejo de vingança, substitui por compaixão. Onde há dureza de coração, amolece com o Teu amor. Senhor, que o perdão flua livremente das nossas vidas, porque compreendemos o quanto fomos perdoados. Pai, cura as memórias dolorosas. Tira o veneno emocional que contamina a nossa alma. Que hoje seja um dia de libertação através do perdão. Senhor, que experimentemos a paz que vem quando soltamos aquilo que nos prende ao passado. Que possamos olhar para frente com esperança e não para trás com dor. Pai, nós declaramos bênçãos sobre a nossa vida de oração. Senhor, que a oração não seja apenas algo que fazemos, mas que se torne quem somos, que vivamos em constante comunhão contigo, reconhecendo a Tua presença em cada momento do dia. Pai, ensina-nos a orar como Jesus ensinou os discípulos. Que as nossas orações não sejam egoístas, focadas apenas nas nossas necessidades, mas que busquem primeiro o Teu reino e a Tua justiça. Senhor, dá-nos persistência na oração, que não desanimemos quando as respostas tardam, que continuemos a bater até que a porta se abra, a buscar até que encontremos, a pedir até que recebamos. Pai, que a nossa vida de oração seja marcada por fé e não por dúvida, que quando pedirmos, creiamos que já recebemos. Senhor,
Levanta intercessores poderosos que se coloquem na brecha pela família, pela igreja, pela nação. Que haja um exército de oração que mova o céu e transforme a terra. Pai, que as nossas orações não sejam fracas nem tímidas, mas ousadas e cheias de autoridade, porque sabemos quem somos em Cristo. Senhor, nós declaramos bênçãos sobre a nossa capacidade de testemunhar. Pai, que não sejamos cristãos secretos, mas que confessemos abertamente a nossa fé em Ti. Dá-nos coragem para falar de Jesus num mundo que muitas vezes rejeita a verdade. Senhor, que as nossas palavras sejam temperadas com graça, mas firmes na verdade. Que saibamos responder com mansidão e temor quando nos perguntarem sobre a esperança que há em nós. Pai, usa-nos como instrumentos para alcançar os perdidos. Que o nosso testemunho de vida seja tão poderoso que as pessoas queiram conhecer o Deus que servimos. Senhor, coloca no nosso caminho pessoas que estão prontas para ouvir o Evangelho. Dá-nos sensibilidade para reconhecer os momentos certos de falar. Pai, que não tenhamos vergonha do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que sejamos pescadores de homens, ganhando almas para o Teu reino. Senhor, que vejamos fruto do nosso testemunho, vidas sendo transformadas, pessoas sendo salvas. Que haja alegria no céu por cada pecador que se arrepende através do nosso testemunho. Senhor, nós declaramos bênçãos sobre a nossa atitude diante das provações. Pai, sabemos que neste mundo teremos aflições, mas Tu venceste o mundo. Senhor, quando as dificuldades vierem, e elas virão, que não percamos a fé. Que vejamos cada provação como oportunidade de crescimento, cada desafio como chance de ver o Teu poder em ação. Pai, que tenhamos a mesma atitude de Jó, que mesmo tendo perdido tudo disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Senhor, que a nossa fé não seja abalada pelas circunstâncias, que permaneçamos firmes, sabendo que Tu estás no controle. Pai, transforma as nossas provações em testemunhos, que aquilo que o inimigo planejou para o mal, Tu uses para o bem. Que cada vale se torne uma plataforma de vitória. Senhor, fortalece-nos nas fraquezas, que quando estivermos fracos, seja aí que a Tua força se aperfeiçoe. Pai, que saiamos de cada prova mais fortes, mais sábios, mais dependentes de Ti. Que o fogo não nos consuma, mas que nos purifique como ouro refinado. Pai, nós declaramos bênçãos sobre a nossa capacidade de amar. Senhor, o maior mandamento é amar a Ti de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. Pai, derrama o Teu amor nos nossos corações através do Espírito Santo. Que amemos não apenas com palavras, mas com ações e em verdade. Senhor, ajuda-nos a amar os difíceis de amar, aqueles que nos irritam, que nos ferem, que nos rejeitam. Pai, que o nosso amor não seja condicional, mas incondicional, como o Teu amor por nós. Que perdoemos 70 vezes 7, que não guardemos rancor, que não mantenhamos registro de ofensas. Senhor, que sejamos conhecidos pelo nosso amor. Que as pessoas digam: vede como eles se amam. Pai, que o amor seja a nossa identidade, a nossa marca, o nosso testemunho mais poderoso. Senhor, que amemos os perdidos com compaixão, os irmãos com lealdade, os inimigos com misericórdia. Que o amor nunca falhe na nossa vida, porque o Teu amor nunca falha. Pai, enche-nos do Teu amor até transbordar. Senhor, nós declaramos bênção sobre a nossa mordomia do tempo. Pai, Tu nos deste 24 horas em cada dia, o mesmo que deste a todos. Senhor, ajuda-nos a usar o tempo com sabedoria. Que não desperdiquemos horas preciosas em coisas que não têm valor eterno. Pai,
ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, que priorizemos o que é importante e não apenas o que é urgente. Senhor, que reservemos tempo para Ti cada dia, não como obrigação, mas como privilégio, que a nossa comunhão contigo seja a prioridade máxima. Pai, que também reservemos tempo para a família, para os amigos, para o descanso, que não sejamos tão ocupados que nos esqueçamos de viver. Senhor, dá-nos equilíbrio, que trabalhemos com diligência, mas que também descansemos com paz, que sejamos produtivos, mas não ao custo da nossa saúde ou relacionamentos. Pai, que aproveitemos cada momento, que vivamos intensamente, que não deixemos para amanhã o que podemos fazer hoje. Senhor, que no final da vida possamos dizer que usamos bem o tempo que nos foi dado. Pai amado, nós declaramos bênçãos sobre a nossa esperança. Senhor, em tempos difíceis é fácil perder a esperança, mas Tu és o Deus da esperança. Pai, enche-nos de toda alegria e paz na fé, para que abundemos em esperança pelo poder do Espírito Santo. Que a nossa esperança não esteja baseada nas circunstâncias, mas em Ti, que és imutável. Senhor, que mesmo quando tudo parece perdido, continuemos esperando porque sabemos que Tu és fiel. Pai, que a esperança seja uma âncora para a nossa alma, firme e segura. Que nos mantenha estáveis mesmo quando as tempestades vierem. Senhor, que sejamos portadores de esperança para aqueles que perderam a esperança. Que as nossas palavras tragam vida, que o nosso testemunho inspire fé, que a nossa presença traga consolo. Pai, que nunca percamos de vista a esperança eterna que temos em Cristo. Que saibamos que esta vida não é tudo, que há uma eternidade gloriosa nos esperando. Senhor, que esta esperança nos motive a viver de forma santa, a perseverar nas dificuldades, a continuar lutando o bom combate da fé. Senhor, nós declaramos bênçãos sobre a nossa humildade. Pai, Tu resistes aos soberbos, mas dás graça aos humildes. Senhor, guarda-nos da arrogância, do orgulho, da autossuficiência. Ajuda-nos a reconhecer que sem Ti nada podemos fazer. Pai, que sejamos mansos e humildes de coração como Jesus foi. Que não busquemos os primeiros lugares, mas que sirvamos nos bastidores. Que não precisemos de reconhecimento humano, porque sabemos que Tu vês em secreto e recompensas em público. Senhor, que aprendamos com os pequenos, com os simples, com os que o mundo considera insignificantes. Pai, que a humildade seja o solo onde todas as outras virtudes crescem, que não nos comparemos com os outros, mas que corramos a nossa própria corrida. Senhor, que quando formos exaltados, demos toda a glória a Ti, que reconheçamos que tudo o que somos e tudo o que temos vem de Ti. Pai, que a humildade nos proteja de quedas vergonhosas. Que nos mantenha dependentes de Ti todos os dias da nossa vida. Pai, nós declaramos bênçãos sobre a nossa alegria. Senhor, Tu disseste que a alegria do Senhor é a nossa força. Pai, dá-nos alegria que não depende das circunstâncias externas, mas que brota de dentro porque o Teu Espírito habita em nós. Que tenhamos alegria mesmo em meio às lágrimas, paz mesmo em meio às tempestades. Senhor, que a nossa alegria seja contagiante, que atraia pessoas para Ti, que vejam em nós uma alegria genuína e queiram experimentar a mesma. Pai, restaura a alegria daqueles que a perderam. Devolve o riso, a leveza, a capacidade de se alegrar nas pequenas coisas. Senhor, que não levemos a vida tão a sério que nos esqueçamos de nos alegrar. Que saibamos celebrar as vitórias, agradecer pelas bênçãos, festejar a bondade de Deus. Pai, que a nossa vida seja uma celebração contínua da Tua graça, que acordemos com gratidão e durmamos com louvor. Senhor,
enche-nos de alegria indizível e cheia de glória, que mesmo nos dias difíceis possamos dizer: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Senhor, nós declaramos bênção sobre a nossa fidelidade. Pai, Tu és fiel e justo e nos chamas a ser fiéis também. Senhor, ajuda-nos a ser fiéis no pouco para que possamos ser constituídos sobre o muito, que sejamos fiéis nos dízimos e ofertas, fiéis nos compromissos assumidos, fiéis nas responsabilidades confiadas. Pai, que a nossa palavra tenha valor, que quando dissermos sim, seja sim, e quando dissermos não, seja não. Que sejamos pessoas de palavra, confiáveis, íntegras. Senhor, que sejamos fiéis nos relacionamentos. Que os casados sejam fiéis aos seus cônjuges em pensamento, palavra e ação. Que os solteiros sejam fiéis aos princípios de pureza. Pai, que sejamos fiéis na oração, na leitura da palavra, na comunhão com os irmãos, que não sejamos inconstantes, ora quentes, ora frios, mas que permaneçamos firmes. Senhor, que sejamos fiéis até a morte, para que recebamos a coroa da vida. Pai, que no final da nossa jornada possamos ouvir: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Pai amado, nós declaramos bênçãos sobre a nossa generosidade. Senhor, Tu nos deste o maior exemplo de generosidade quando entregaste o Teu único Filho por nós. Pai, ajuda-nos a ser generosos como Tu és, que não tenhamos mãos fechadas, mas abertas para dar. Senhor, que vejamos as necessidades ao nosso redor e sejamos movidos por compaixão. Que demos não apenas do que nos sobra, mas que demos sacrificialmente como a viúva que deu tudo o que tinha. Pai, que a nossa generosidade não seja apenas financeira, mas também de tempo, de atenção, de amor. Que sejamos generosos com palavras de encorajamento, com gestos de bondade, com atos de serviço. Senhor, Tu prometeste que aquele que semeia com fartura, também ceifará. Pai, que semeemos generosamente sabendo que Tu multiplicas a semente do semeador. Que não tenhamos medo de dar, porque confiamos que Tu supres toda necessidade. Senhor, que a nossa generosidade seja uma expressão da nossa gratidão por tudo o que recebemos de Ti. Que demos com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Senhor, nós declaramos bênçãos sobre a nossa paciência. Pai, sabemos que a paciência é fruto do Espírito e que precisamos dela diariamente. Senhor, dá-nos paciência com as pessoas que nos irritam, com as situações que nos frustram, com os processos que demoram. Pai, ajuda-nos a não desistir quando as respostas tardam, que esperemos com paciência, sabendo que o Teu tempo é perfeito. Senhor, que sejamos pacientes conosco mesmos, reconhecendo que somos obras em progresso. Que não nos condenemos por não sermos perfeitos, mas que celebremos cada pequeno avanço. Pai, que sejamos pacientes com os irmãos que estão em diferentes estágios de crescimento espiritual. Que não os julguemos, mas que os amemos e encorajemos. Senhor, ensina-nos que a paciência não é passividade, mas confiança ativa em Ti. Que enquanto esperamos, continuemos a fazer a nossa parte, sabendo que Tu farás a Tua. Pai, que desenvolvamos a paciência que vem da tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Pai, nós declaramos bênçãos sobre a nossa sabedoria. Senhor, Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz que, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Pai, nós pedimos sabedoria hoje. Dá-nos sabedoria para tomar decisões corretas, para discernir entre o bem e o mal, para escolher o melhor caminho. Senhor, que a nossa sabedoria não seja terrena, mas celestial.
Que venha do alto, que seja pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos. Pai, que sejamos sábios no uso das palavras, sabendo quando falar e quando calar. Que sejamos sábios no uso do dinheiro, investindo no que tem valor eterno. Que sejamos sábios no uso do tempo, priorizando o que realmente importa. Senhor, dá-nos sabedoria para educar os nossos filhos, para liderar as nossas famílias, para servir nas nossas igrejas. Pai, que busquemos a sabedoria como quem busca tesouros escondidos. Que valorizemos mais a sabedoria do que o ouro ou as pérolas. Senhor, que a sabedoria nos guie todos os dias da nossa vida. Senhor, nós declaramos bênçãos sobre a nossa integridade. Pai, que sejamos pessoas íntegras, as mesmas em público e em privado. Que não tenhamos duas caras, uma para a igreja e outra para o mundo. Senhor, que a nossa conduta seja irrepreensível, que o nosso caráter seja aprovado. Pai, ajuda-nos a fazer o que é certo mesmo quando ninguém está olhando, que a nossa consciência esteja limpa diante de Ti e diante dos homens. Senhor, que sejamos honestos nos negócios, transparentes nos relacionamentos, verdadeiros nas palavras. Que não enganemos, não mintamos, não trapaceemos. Pai, que a integridade seja o alicerce da nossa reputação. Que as pessoas confiem em nós porque somos dignos de confiança. Senhor, guarda-nos de comprometer a nossa integridade por ganhos temporários. Que valorizemos mais a aprovação de Deus do que a dos homens. Pai, que sejamos como José, que preferiu a prisão à imoralidade. Que sejamos como Daniel, que preferiu a cova dos leões a comprometer a sua fé. Senhor, que a integridade nos acompanhe todos os dias. Pai amado, nós declaramos bênçãos sobre a nossa coragem. Senhor, Tu nos disseste para sermos fortes e corajosos, para não temermos nem nos espantarmos, porque Tu estás conosco. Pai, dá-nos coragem para enfrentar os gigantes que se levantam contra nós. Que não fujamos das batalhas, mas que as enfrentemos com fé. Senhor, dá-nos coragem para defender a verdade, mesmo quando isso nos custar caro. Que não nos calemos diante da injustiça, que não nos acomodemos diante do pecado. Pai, que sejamos corajosos para sair da zona de conforto, para arriscar pelo reino, para fazer o que Tu nos chamas a fazer, mesmo quando parece impossível. Senhor, que a nossa coragem não venha da nossa força, mas da certeza de que Tu estás conosco. Que saibamos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Pai, que sejamos corajosos como Josué, que atravessou o Jordão, como Davi, que enfrentou Golias, como Esther, que arriscou a vida pelo seu povo. Senhor, dá-nos coragem para viver a vida abundante que Tu tens para nós. Senhor, nós declaramos bênçãos sobre o nosso futuro. Pai, sabemos que o futuro pertence a Ti, mas também sabemos que tens bons planos para nós. Senhor, que caminhemos para o futuro com confiança, não com medo. Que vejamos o amanhã como oportunidade e não como ameaça. Pai, prepara-nos hoje para o que virá amanhã. Dá-nos as habilidades, o caráter, a fé necessários para o próximo nível. Senhor, que não vivamos presos ao passado, nem ansiosos pelo futuro, mas que aproveitemos o presente. Pai, que construamos hoje o futuro que desejamos ter. Que as decisões de hoje determinem as bênçãos de amanhã. Senhor, que o nosso futuro seja marcado pela Tua presença, pela Tua provisão, pela Tua proteção. Que vejamos os nossos filhos e netos servindo a Ti. Que vejamos as promessas se cumprindo, os sonhos se realizando, os milagres acontecendo. Pai, entregamos o nosso futuro nas Tuas mãos. Que seja feita a Tua vontade em todas as áreas. Que o melhor ainda esteja por vir. Que a glória postreira seja maior que a primeira. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado,
ao nos aproximarmos do final desta poderosa oração, queremos declarar mais uma vez que Tu és soberano sobre tudo. Senhor, Tu reinas sobre os céus e a terra, sobre o visível e o invisível, sobre o presente e o futuro. Nada escapa ao Teu controle, nada surpreende a Tua sabedoria. Pai, descansamos na certeza de que estamos nas Tuas mãos e que as Tuas mãos são boas. Senhor, que esta manhã de 15 de janeiro de 2026 seja apenas o começo de um ano extraordinário. Que cada dia seja melhor do que o anterior. Que vejamos crescimento, progresso, avanço em todas as áreas. Pai, que o que começou hoje continue até o final do ano e além. Que as declarações feitas nesta manhã produzam fruto durante todo o ano. Senhor, marca este dia na nossa memória como um divisor de águas, como o dia em que tudo começou a mudar. Que olhemos para trás daqui a alguns meses e vejamos claramente a diferença que esta oração fez. Pai, obrigado por nos ouvires, por te importares, por agires em nosso favor. Senhor, nós declaramos bênçãos sobre cada pessoa que orou conosco hoje. Pai, que nenhuma oração volte vazia, mas que todas sejam respondidas no tempo certo e da melhor forma. Senhor, que cada pedido seja considerado, cada lágrima seja enxugada, cada necessidade seja suprida. Pai, Tu conheces cada coração que clamou a Ti nesta manhã. Tu vês as lutas silenciosas, as dores escondidas, as esperanças secretas. Senhor, intervém de forma sobrenatural em cada situação. Que hoje seja o dia do milagre para alguém. Que hoje seja o dia da cura para alguém. Que hoje seja o dia da libertação para alguém. Pai, que ninguém termine esta oração da mesma forma que começou. Que haja transformação, renovação, restauração. Senhor, que a Tua presença tenha sido tão real durante esta oração que todos possam dizer: verdadeiramente Deus estava aqui. Pai, que o Teu poder tenha tocado cada vida de forma única e pessoal. Que cada um tenha recebido exatamente o que precisava receber hoje. Pai, nós Te agradecemos por esta oportunidade de começar o dia na Tua presença. Senhor, não há melhor maneira de iniciar um dia do que em comunhão contigo. Não há maior privilégio do que poder falar contigo e saber que Tu nos ouves. Pai, obrigado por seres um Deus que se importa com os detalhes das nossas vidas. Tu não és um Deus distante e indiferente, mas um Pai amoroso que se envolve nas nossas alegrias e tristezas. Senhor, obrigado por nunca nos deixares nem nos desamparares. Obrigado por estares conosco nos vales escuros e nos montes altos. Obrigado por seres fiel, mesmo quando somos infiéis. Pai, a nossa gratidão é profunda e sincera. Queremos que saibas que reconhecemos a Tua bondade, celebramos a Tua fidelidade e confiamos na Tua soberania. Senhor, que a nossa vida inteira seja um ato de gratidão. Que vivamos de forma que Te agrade, que honre o Teu nome, que expanda o Teu reino. Senhor, nós declaramos que vamos sair desta oração diferentes. Pai, que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Que as verdades declaradas aqui se tornem realidade nas nossas vidas através da obediência. Senhor, dá-nos graça para viver o que oramos, para crer no que declaramos, para agir de acordo com a fé que professamos. Pai, que esta oração não seja apenas palavras bonitas, mas que seja o início de uma transformação real e duradoura. Que decidamos hoje viver de forma diferente, pensar de forma diferente, reagir de forma diferente. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos capacite a ser tudo o que Tu nos chamas a ser. Que não nos conformemos com a mediocridade, mas que busquemos a excelência em tudo. Pai, que sejamos sal e luz neste mundo, fazendo diferença onde quer que estivermos. Que as pessoas vejam Jesus em nós e sejam atraídas a Ti. Senhor, usa-nos como instrumentos de bênção, de cura,
de esperança. Que a nossa vida conte para a eternidade. Pai amado, nós declaramos que este ano de 2026 será um ano de cumprimento de promessas. Senhor, quantas promessas Tu fizeste que ainda não vimos se cumprir? Quantas palavras proféticas foram dadas que ainda aguardam manifestação? Pai, que este seja o ano onde o que foi prometido se torna realidade. Que vejamos as portas se abrindo, as oportunidades surgindo, os milagres acontecendo. Senhor, que seja um ano de colheita para aqueles que semearam com lágrimas. Que seja um ano de restauração para aqueles que perderam. Que seja um ano de multiplicação para aqueles que foram fiéis. Pai, que seja um ano onde a Tua glória se manifesta de forma inegável nas nossas vidas. Que as pessoas ao nosso redor vejam e reconheçam que Tu estás conosco. Senhor, que seja um ano de testemunhos poderosos, de histórias de fé, de vitórias impossíveis que só podem ser atribuídas a Ti. Pai, que terminemos este ano com muito mais do que começamos, não apenas materialmente, mas espiritualmente. Senhor, nós declaramos proteção contínua sobre as nossas vidas ao longo deste ano. Pai, que o anjo do Senhor acampe ao nosso redor e nos livre de todo mal. Que estejamos cobertos pelo sangue de Jesus em cada momento, em cada lugar, em cada situação. Senhor, protege-nos de acidentes, de doenças, de ataques espirituais, de armadilhas do inimigo. Pai, que os Teus olhos estejam sobre nós para o bem, que os Teus ouvidos estejam atentos ao nosso clamor. Que a Tua mão poderosa nos guarde de tropeços e quedas. Senhor, onde formos, que a Tua presença vá conosco, que não haja lugar onde a Tua proteção não nos alcance. Pai, guarda as nossas famílias, as nossas casas, os nossos bens. Que o ladrão não se aproxime, que o destruidor não tenha acesso. Senhor, estabelece um cerco de proteção ao nosso redor, que o inimigo não possa penetrar. Pai, que vivamos em segurança porque confiamos em Ti. Que durmamos em paz, sabendo que Tu não dormes nem tosquejas. Senhor, sê o nosso escudo e protetor todos os dias deste ano. Pai, nós declaramos provisão abundante para este ano. Senhor, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Nós confiamos que não faltará o necessário para nós e para as nossas famílias. Pai, que as nossas despensas estejam sempre cheias, que as nossas contas sejam pagas em dia, que não falte pão na nossa mesa. Senhor, abre as janelas do céu e derrama bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Que haja provisão não apenas para as necessidades, mas também para os desejos do coração. Pai, que possamos ser generosos porque Tu és generoso conosco. Que tenhamos o suficiente para nós e ainda sobre para ajudar os outros. Senhor, dá-nos empregos estáveis, negócios prósperos, investimentos que multiplicam. Pai, que a nossa situação financeira melhore significativamente ao longo deste ano, que vejamos aumento, progresso, avanço. Senhor, livra-nos de dívidas, de apertos financeiros, de falta. Que experimentemos a Tua provisão milagrosa vezes sem conta. Pai, que reconheçamos que tudo vem de Ti e que Te honremos com as primícias de tudo o que ganhamos. Senhor, nós declaramos saúde e vitalidade para este ano. Pai, que os nossos corpos funcionem perfeitamente conforme Tu os criaste. Que cada órgão, cada sistema, cada célula opere em harmonia. Senhor, onde há doença, ordena cura. Onde há fraqueza, ordena força. Onde há dor, ordena alívio. Pai, que tenhamos energia para cumprir tudo o que Tens para nós. Que não sejamos limitados por enfermidades ou fraquezas físicas. Senhor, protege-nos de novas doenças. Que o nosso sistema imunológico seja forte e eficaz. Pai, dá-nos sabedoria para cuidar bem dos nossos corpos, para comer de forma saudável, para fazer exercício, para descansar adequadamente. Senhor,
que vivamos muitos anos com qualidade de vida, que vejamos os nossos filhos crescerem, que conheçamos os nossos netos, que deixemos um legado de fé para as próximas gerações. Pai, que a saúde não seja apenas física, mas também emocional e espiritual. Que sejamos pessoas completas, equilibradas, saudáveis em todas as áreas. Pai amado, nós declaramos crescimento espiritual contínuo ao longo deste ano. Senhor, que não fiquemos estagnados, mas que cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Que cada mês sejamos um pouco mais parecidos com Ele. Pai, que a nossa fé seja fortalecida, que a nossa intimidade contigo seja aprofundada, que o nosso amor por Ti seja intensificado. Senhor, que a leitura da Bíblia seja um prazer diário, que a oração seja uma conversa constante, que o louvor seja uma atitude de vida. Pai, que sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo, que o ouçamos claramente e o obedeçamos prontamente. Senhor, que os frutos do Espírito sejam cada vez mais evidentes nas nossas vidas, que as pessoas vejam em nós amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pai, que sejamos cristãos maduros, equilibrados, que conhecem a palavra e vivem de acordo com ela. Senhor, que este seja um ano de grande crescimento e maturidade espiritual para cada um de nós. Senhor, nós declaramos relacionamentos saudáveis e abençoados para este ano. Pai, que os nossos casamentos sejam fortalecidos, que haja mais amor, mais respeito, mais cumplicidade entre os cônjuges. Que os conflitos sejam resolvidos rapidamente, que o perdão flua com facilidade, que a comunicação seja clara e amorosa. Senhor, que os nossos filhos cresçam em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Que tenhamos relacionamentos de qualidade com eles, que sejamos presentes, atentos, envolvidos. Pai, que as nossas amizades sejam verdadeiras e edificantes. Que tenhamos pessoas ao nosso redor que nos desafiam a ser melhores, que nos apoiam nos momentos difíceis, que celebram as nossas vitórias. Senhor, que sejamos bons amigos também, que saibamos ouvir, encorajar, ajudar. Pai, que os relacionamentos na igreja sejam harmoniosos, que haja amor fraternal genuíno, que nos suportemos uns aos outros em amor, que haja unidade no espírito. Senhor, que todos os nossos relacionamentos reflitam o Teu amor e glorifiquem o Teu nome. Pai, nós declaramos propósito e direção clara para este ano. Senhor, que saibamos exatamente o que Tu queres que façamos. Que não andemos confusos ou desorientados, mas que tenhamos clareza sobre o caminho a seguir. Pai, revela-nos o Teu plano, mostra-nos a Tua vontade, dirige os nossos passos. Senhor, que não percamos tempo em coisas que não importam, mas que nos concentremos no que realmente tem valor eterno. Pai, que cada decisão que tomarmos este ano esteja alinhada com o Teu propósito para as nossas vidas. Que não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda. Senhor, dá-nos paixão pelo que fazemos. Que acordemos cada dia com entusiasmo, sabendo que estamos cumprindo o propósito para o qual fomos criados. Pai, que vejamos fruto do nosso trabalho, resultado dos nossos esforços, impacto das nossas ações. Senhor, que no final deste ano possamos olhar para trás e ver que fizemos diferença, que cumprimos a nossa missão, que honramos o Teu nome. Pai, guia-nos em toda a verdade e justiça. Senhor, nós declaramos vitória sobre toda forma de opressão espiritual. Pai, que este seja um ano de liberdade total, que toda cadeia seja quebrada, que todo jugo seja destruído, que toda fortaleza seja derrubada. Senhor, onde o inimigo estabeleceu bases nas nossas vidas, nós ordenamos que ele saia agora em nome de Jesus.
Pai, que não haja mais espaço para vícios, para compulsões, para pensamentos destrutivos. Que a verdade nos liberte e permaneçamos na liberdade com a qual Cristo nos libertou. Senhor, que este seja um ano onde vemos pessoas sendo libertas de depressão, ansiedade, vícios, traumas. Pai, que o teu poder libertador se manifeste de forma poderosa. Que testemunhos de libertação sejam contados, que vidas sejam completamente transformadas. Senhor, que não apenas sejamos livres, mas que nos tornemos libertadores. Que ajudemos outros a encontrarem a liberdade que encontramos em Ti. Pai, que caminhemos em vitória todos os dias, sabendo que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Pai amado, nós declaramos favor sobrenatural sobre as nossas vidas este ano. Senhor, que tenhamos favor diante de Deus e dos homens, que as portas se abram sobrenaturalmente, que as oportunidades apareçam inesperadamente, que as pessoas nos ajudem sem razão aparente. Pai, que o teu favor nos preceda onde quer que formos, que quando chegarmos já encontremos o caminho preparado. Senhor, que tenhamos favor no trabalho, nos negócios, nas relações pessoais, nas instituições. Pai, que vejamos o impossível acontecer porque o teu favor está sobre nós. Que recebamos sim onde normalmente receberíamos não. Que consigamos o que normalmente não conseguiríamos. Senhor, que o favor não nos ensoberbeça, mas que nos humilhe. Que reconheçamos que é tudo graça, tudo misericórdia, tudo presente e merecido de Ti. Pai, que usemos o favor que recebemos para abençoar outros. Que abramos portas para aqueles que estão atrás de nós. Senhor, que o Teu favor seja visível e inegável nas nossas vidas ao longo deste ano. Senhor, nós declaramos que seremos testemunhas fiéis este ano. Pai, que não tenhamos vergonha do Evangelho. Que falemos de Ti com ousadia e amor. Que o nosso testemunho de vida seja tão poderoso que as pessoas queiram conhecer o Deus que servimos. Senhor, usa-nos para alcançar os perdidos. Que sejamos instrumentos nas Tuas mãos para levar salvação, cura, libertação. Pai, que vejamos pessoas sendo salvas através do nosso testemunho. Que famílias inteiras venham aos Teus pés. Que vidas sejam completamente transformadas. Senhor, dá-nos palavras certas no momento certo. Que saibamos o que dizer e como dizer. Pai, que não forcemos nada, mas que sejamos sensíveis à direção do Espírito Santo. Que reconheçamos as oportunidades que Tu colocas no nosso caminho. Senhor, que este seja um ano de grande colheita de almas. Que vejamos o Teu reino se expandindo, a Tua igreja crescendo, o Teu nome sendo glorificado. Pai, que sejamos pescadores de homens eficazes e dedicados. Pai, nós declaramos que viveremos em santidade este ano. Senhor, que nos afastemos de todo o mal, de toda a aparência do mal, que busquemos a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Pai, purifica os nossos corações, limpa as nossas mentes, santifica os nossos corpos, que sejamos templos dignos da Tua habitação. Senhor, ajuda-nos a resistir às tentações, dá-nos força para dizer não ao pecado e sim à justiça. Pai, que não nos conformemos com este mundo, mas que sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Que provemos qual é a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Senhor, que a santidade não seja um fardo, mas um prazer. Que descubramos que os Teus caminhos são melhores, que os Teus mandamentos são para o nosso bem. Pai, que vivamos de forma que Te agrade, que honre o Teu nome, que seja exemplo para outros. Senhor, que quando as pessoas olharem para nós, vejam algo diferente, algo especial, algo que só pode ser explicado pela Tua presença nas nossas vidas. Senhor, nós declaramos que terminaremos este ano melhor do que começamos. Pai, que haja progresso contínuo, crescimento constante, avanço em todas as áreas.
que cada mês seja melhor do que o anterior. Senhor, que quando chegarmos a dezembro de 2026, possamos olhar para trás e ver claramente a Tua mão operando nas nossas vidas. Que tenhamos testemunhos poderosos para contar, histórias de fé para compartilhar, milagres para celebrar. Pai, que este seja um ano inesquecível, um ano marcante, um ano que ficará gravado na nossa memória como o ano em que Deus fez maravilhas. Senhor, que vejamos o cumprimento de promessas antigas, a realização de sonhos guardados, a manifestação de milagres esperados. Pai, que terminemos o ano com gratidão profunda, com fé fortalecida, com esperança renovada. Que possamos dizer com convicção: até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor, prepara-nos agora para viver este ano extraordinário que tens preparado para nós. Em nome de Jesus, amém. Pai amado, ao encerrarmos esta oração poderosa, queremos te agradecer por sempre nos escutares. Senhor, obrigado por nunca nos abandonares, por estares presente em cada momento das nossas vidas. Pai, a Tua presença constante é o nosso maior tesouro, a nossa maior segurança. Senhor, que vivamos este dia e todos os dias deste ano cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça imerecida, mas abundante. Pai, que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração que fizemos juntos hoje, que acordemos lembrando das verdades declaradas aqui, que caminhemos em fé, sabendo que Tu vais à nossa frente. Senhor, que coloquemos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação, que busquemos primeiro o Teu reino e a Tua justiça, confiando que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Pai, selamos esta oração com o sangue precioso de Jesus Cristo. Que tudo o que pedimos, de acordo com a Tua vontade, seja concedido. Em nome de Jesus, oramos e declaramos: amém e amém. Querido irmão, querida irmã, se esta mensagem tocou o teu coração, se sentiste a presença de Deus durante esta oração, eu te convido a fazer 3 coisas importantes agora mesmo. Primeiro, compartilha esta mensagem com alguém que precise de uma palavra de alento, de esperança, de fé. Pode ser um familiar, um amigo, um colega de trabalho. Alguém que está passando por dificuldades e precisa saber que Deus tem bênçãos reservadas para a vida dele. Segundo, escreve amém nos comentários. Este simples ato é uma declaração de fé, um acordo com tudo o que foi orado aqui. Quando escreveres amém, estarás selando no mundo espiritual as bênçãos declaradas sobre a tua vida. Terceiro, inscreve-te neste canal para receber mais mensagens que edificarão a tua fé, que fortalecerão o teu espírito, que te ajudarão a crescer espiritualmente. Ativa o sininho das notificações para não perderes nenhuma oração, nenhum devocional, nenhuma palavra de encorajamento. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre ti e sobre a tua família. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração e a tua mente. Que o amor do Pai te envolva neste dia e sempre. Vai em paz, vai em fé, vai na certeza de que o melhor de Deus está reservado para ti. Até a próxima e que Deus te abençoe grandemente.